Sejam bem-vindos à nossa apresentação sobre acionamentos de máquinas de corrente contínua. Esse trabalho foi desenvolvido para a disciplina de Engenharia Elétrica da UNOESC. Nosso grupo é composto pela Lana, pelo Lucas, por mim Marcelo, pelo Matheus e pelo Tiago, sob a orientação do professor Marconi Januário. Nesta apresentação, vamos abordar os principais fundamentos do acionamento de máquinas CC. Começaremos por uma introdução ao tema, passaremos pelas características do gerador e também do conjunto retificador e conversor utilizados no experimento. Em seguida, apresentaremos a demonstração prática, falaremos sobre as medições realizadas e, por fim, trataremos a nossa conclusão sobre a prática. O estudo do acionamento de máquinas de corrente contínua é essencial para a formação do engenheiro eletricista. Esse conhecimento permite compreender princípios eletromecânicos, dominar técnicas de controle e alimentação, além de desenvolver uma visão prática dentro do laboratório. Também prepara o aluno para aplicações industriais e serve como base para estudos mais avançados em acionamentos eletrônicos de potência. O gerador utilizado na prática é o modelo WEG GF1005. Ele opera com tensão de armadura de 180 volts, corrente de campo de aproximadamente 0,64 amperes e velocidade nominal de 1.750 rotações por minuto. Esta máquina possui excitação independente, o que significa que o campo magnético é alimentado por uma fonte externa. Na prática, o gerador transforma energia mecânica, fornecida por um motor, em energia elétrica, sendo que este motor pode ser substituído por uma fonte de torque hídrica ou eólica, ou através de reações químicas, ou outras fontes de torque provenientes na geração de energia elétrica. No sistema, também utilizamos um conversor e um retificador. O conversor vetorial é responsável por simular a potência mecânica que aciona o gerador. Já o retificador é utilizado para alimentar o campo da máquina em corrente contínua. Entre suas funcionalidades estão o ajuste da tensão de armadura, o controle da tensão de campo e a retificação controlada, o que permite a variação suave da velocidade e do torque. Agora vamos à demonstração prática, que foi dividida em 4 etapas principais. Na primeira etapa, realizamos o ajuste inicial da corrente de excitação. Na segunda etapa, aplicamos a tensão no campo da máquina. Terceira etapa consiste na observação da aceleração e do início da geração de tensão pelo gerador. E por fim, na quarta etapa, aplicamos a tensão na armadura, completando o processo de acionamento. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre o funcionamento do nosso gerador. Primeiro momento, a gente precisa de uma fonte de tensão alternada que vai passar pelo nosso varivolt. O varivolt ele é o equipamento responsável por fazer o ajuste necessário da corrente de campo do nosso gerador, especificação de placa. Antes de chegar nos terminais ali do campo, eu preciso retificar essa tensão CA para CC, pois no gerador eu preciso de uma corrente CC para fazer a excitação dele. Então, nesse primeiro momento, nós vamos ligar o campo de armadura. Em seguida, nós vamos ajustar tanto a tensão como a corrente, aonde o parâmetro é 0,64 amperes para a nossa corrente. Então, como vocês podem ver, atingimos 0,64 amperes. E aqui a gente tem a placa, então, mostrando a corrente que nós devemos atingir. Após realizar o ajuste na corrente de excitação no campo do gerador, foi utilizado o conversor para dar partida no motor azul que será usado para simular a potência mecânica, dessa maneira gerando uma tensão interna no gerador, sendo possível visualizar a tensão nos terminais. Depois de ligar a potência mecânica e a tensão dos terminais, ligamos então a carga de 2 amperes através do contator. Dá para perceber que quase não há queda de tensão. E aí a gente vai conseguir ver também pelas medições tensão e corrente, ou seja, vai estar gerando uma potência e não só uma força eletromotriz como R sem as cargas.
Então, nesse momento, nós utilizamos um tacômetro então para realizar a medição da velocidade do motor. Como a gente pode ver aqui, ele está atingindo 1.327 RPM. Nesse momento, então, nós estamos variando a frequência, buscando atingir, então, 60 Hz. E a gente pode notar, então, que a gente obteve 1.757 RPM. No momento que a gente tira a carga presente no nosso gerador e também tiramos a excitação de campo, é possível perceber que ainda resta uma tensão na armadura, mesmo sem excitação. Esse efeito ocorre devido ao fluxo magnético residual no nosso gerador. Então, mesmo com a excitação desligada, a gente vai ter uma presença de um fluxo ainda, que vai permanecer por determinado tempo e vai gerar uma tensão de armadura, mesmo que pequena, ele vai ter essa tensão residual. Bom, concluindo a prática, acompanhamos as principais grandezas elétricas que determinam o comportamento da máquina de corrente contínua. A corrente de campo IF foi uma das principais variáveis observadas. Ela define a intensidade do fluxo magnético. Quando aumentamos IF, o fluxo cresce e, como resultado, a tensão gerada na armadura tende a subir. Se reduzirmos IF, o fluxo enfraquece e a tensão diminui. A tensão de campo VF controla diretamente essa corrente. Ajustar VF significa reforçar ou enfraquecer o campo magnético, influenciando toda a sua estabilidade da máquina. A corrente de armadura IA indica o esforço mecânico necessário para manter a máquina em operação. Quando a carga aumenta, IA cresce. Quando a carga diminui, ela reduz. É uma grandeza essencial para identificar sobrecarga ou condições normais de funcionamento. A tensão de armadura VA é o principal controle de velocidade. Como o fluxo magnético é constante, um aumento em VA eleva a rotação da máquina, enquanto uma redução diminui a velocidade. Por fim, a velocidade mostra o equilíbrio entre todos esses fatores. Variações de campo, armadura ou carga aparecem diretamente na mudança da rotação. Monitorar essas grandezas simultaneamente nos permitiu entender como cada ajuste altera o comportamento da máquina em tempo real, tornando a prática muito mais clara e objetiva. Com esta prática, conseguimos visualizar de forma clara como cada variável influencia no funcionamento de uma máquina de corrente contínua. A variação do campo, da armadura e da carga mostrou na prática a relação direta entre o fluxo magnético, velocidade, torque e geração de tensão. Também observamos como o conversor e o retificador tornam possível controlar essas grandezas com precisão, reforçando a importância da eletrônica de potência nos acionamentos modernos. De forma geral, a atividade demonstrou que compreender apenas a teoria não é suficiente, e na prática, que percebemos como cada ajuste se reflete diretamente no comportamento da máquina. Por isso, esse experimento foi fundamental para consolidar o conhecimento e preparar o engenheiro para aplicações reais em sistemas industriais. Muito obrigado.